Se você coordena projetos dentro da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo como um todo, muito provavelmente esse tipo de assunto já foi tema nas inúmeras reuniões de compatibilização de projeto que você participou. Hoje a gente vai falar sobre os reservatórios de águas pluviais e o reservatório de aproveitamento, e para isso eu trouxe a engenheira Ruth, que ela é especialista na parte de instalações hidráulicas. Ruth, queria te agradecer por esse tempo que você está disponibilizando para a gente, e eu queria iniciar a conversa dando mais contexto sobre o porquê precisa desse reservatório, qual que é o contexto que ele está englobado. Isso é, hoje o reservatório de água pluvial ele é extremamente importante porque ele atua efetivamente no controle de cheias que a gente tem da cidade. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui da cidade de São Paulo, que é uma cidade onde a gente sabe que ela cresceu todo em torno dos rios da cidade. Então a gente vê que a marginal conhecida é Pinheiros, Tietê, que são nomes de rios mesmo. Então, como era a área mais fácil para fazer uma rodovia, foi feita a rodovia ali mesmo, então diminuiu muito o leito do rio. Isso causou um problema muito grande para a infraestrutura geral da cidade. Há muitos anos atrás foi feita toda uma canalização desses rios quando foi feito esse ampliamento do viário. Só que nesse momento que foi feita essa canalização da rede, a gente tem um problema que na época foi feito superdimensionado. Só que a gente não consegue prever na água de chuva qual que vai ser o índice daqui a 50 anos, daqui a 25 anos. A gente sempre prevê olhando para trás. Então a gente vê o histórico. Na época era razoável, funcionava muito bem. Só que ninguém ia prever que São Paulo cresceu no nível que cresceu hoje. E da forma que cresceu, né, Ruth? Eu acho que isso é um ponto bastante curioso também. Dentro de tudo que a gente trabalha, né, normalmente aqui com os empreendimentos, toda essa parte de habitação, a gente perdeu muita área permeável da cidade como um todo, né? Então, a gente entende que qualquer metro quadrado disponível hoje tem potencial para virar um grande empreendimento, né? Sim, hoje grande parte de São Paulo é impermeabilizado. E aí, por conta disso, se torna cada vez mais importante a gente trabalhar com reservatório de água pluvial, de aproveitamento também, para a gente conseguir garantir que, se tiver uma chuva torrencial fora do que foi previsto, ou até uma chuva de um tempo de retorno mais longo, que ela acaba sendo mais forte naquele local, a gente tem a capacidade de segurar um pouco dessa chuva. Teoricamente, pela lei, seria de 1 hora, mas como a gente sempre olha para o passado, a gente não consegue garantir se vai ser realmente 1 hora de chuva que a gente vai segurar. A gente tenta segurar o máximo possível, mas pelo menos com isso, toda aquela chuva mais grossa que vai passar na rua da cidade, ela já vai ter ido embora para começar a vir essa contribuição do prédio. Então, por isso que é importante a gente ter esse reservatório do prédio ou do loteamento também. A gente pode também ter loteamentos. Você citou até a parte de aproveitamento, né, muito conhecido também como reuso. Você pode falar um pouco melhor sobre a diferença prática entre eles, entre o que retém a água de chuva e libera, e sobre o que aproveita essa água? Isso, para a parte de aproveitamento de água de chuva, a gente tem uma norma que fala que a gente só pode coletar contribuição para vir para esse reservatório de coberturas onde não são habitáveis, que a gente não tem permanência humana. Então, por exemplo, se eu tenho um terraço, eu não posso levar essa contribuição para, por exemplo, um reservatório de aproveitamento. Eu preciso levar só a cobertura mesmo impermeável. Então, seria telhado mesmo, coberturas barrilete, essa área onde a gente não tem circulação efetiva de pessoas. E aí, essa rede a gente consegue interligar para ir para um reservatório de aproveitamento. Certo. Aí, normalmente, a gente tem um filtro para tirar as impurezas para até chegar nesse reservatório. Essa água lá dentro, ela não é considerada como uma água potável, porque hoje aqui nos projetos da OPS a gente faz um aproveitamento para que a água não seja potável. Existe também empresas que fazem esse tratamento químico para ela virar potável, mas grande parte dos empreendimentos que a gente tem trabalham com essa rede de reuso mais para torneira de jardim, para algum ponto específico de rega mesmo, porque aí você está aproveitando essa água que está vindo de contribuição do telhado, que não seria usada para nada, está dando um fim que seria uma lavagem. A gente sempre está lavando com água qualquer área impermeável. A gente tem muita área impermeável no prédio. Sim, legal. E a gente tem uma gama muito grande de empreendimentos, né? Sejam em terrenos maiores, em terrenos menores.
com mais área permeável ou não. Existe algum tipo de loteamento ou empreendimento que não necessita dessa captação? Os empreendimentos que a gente não precisa ter esse reservatório de detenção são aqueles que, até na lei estadual aqui, que seria a lei estadual das piscininhas aqui no estado de São Paulo, loteamentos a partir de 500 metros quadrados, né, empreendimentos novos, a gente precisa colocar esse reservatório. Menos de 500 metros quadrados, a gente não precisa fazer a instalação desse reservatório. Então, como a maior parte dos prédios passam o terreno de 500 metros quadrados, a gente, sei lá, 99% dos casos que a gente trabalha, a gente tem esse reservatório. Mas eu tenho um exemplo de um prédio que a gente fez em São Paulo, que o terreno não era muito grande, mas o prédio era bem alto, e a gente acabou não colocando o reservatório de detenção lá. Por quê? Porque não passava de 500 metros quadrados, então, não havia essa necessidade, não teve necessidade por lei de colocar, e não era uma opção do cliente. Legal. Eu acho importante, Ruth, esse tipo de sistema quando a gente olha para uma cidade como a cidade de São Paulo, que sofre muito nas épocas de chuva, né? Então, até fazendo um exercício assim de imaginação, imagine que todos esses empreendimentos, se não tivesse esse reservatório para conter essa água por pelo menos 1 hora, imagina que esses empreendimentos jogassem tudo que recebe de uma vez na via pública, né? O caos que não ia virar, já tendo como base o caos que quando tem fortes chuvas, né? Sim, a gente pensa às vezes, eu tô ocupando uma área do terreno, é uma área que eu não tô aproveitando. Mas é até um dispositivo de segurança. Sim. Eu tô garantindo que a chance de alagar o meu prédio é muito mais baixa do que se eu não tivesse reservatório ali dentro. Exatamente. Então a gente tenta, a gente vê que é importante por legislação, mas a importância dele na prática é muito boa também, porque ninguém quer colocar um empreendimento numa área que alaga e ter uma chance muito grande de alagar qualquer chuvinha que caiu ali. Sim. E assim, Ruth, agora me aprofundando um pouco mais nessa questão dos projetos e o como projetamos e o como esses projetos chegam até a nossa equipe técnica, às vezes falta uma maturidade na hora da concepção do empreendimento como um todo. Então é pensado nas áreas comuns, nos anexos, no empreendimento, nas unidades habitacionais, e às vezes o que sobra é onde fica o reservatório, sem uma clareza técnica, se é de fato o melhor lugar, se é o lugar mais otimizado, se é o lugar onde eu tiro a necessidade de ter uma bomba para recalcar essa água para fora. Como que geralmente acontece nas reuniões com clientes? Como que esses projetos, eles, na maioria das vezes, chegam até a nossa equipe técnica? Só para você entender um pouquinho melhor do contexto, Luiz, quando a gente trabalha com esse reservatório, depende do momento que o cliente contrata a gente. Tem cliente que contrata a gente antes do projeto estar aprovado na prefeitura, por exemplo. Então a gente tem uma flexibilidade muito grande para opinar, para colocar na melhor posição do empreendimento, mas a gente sabe que grande parte das empresas não contratam a gente nesse momento. O momento ideal seria esse. E aí, qual que seria uma consequência de não estar na melhor posição possível? Vou até citar um exemplo, que teve uma obra aqui na cidade de São Paulo, onde a gente tentou até discutir de mudar o posicionamento desses reservatórios, mas por conta que o projeto legal já estava aprovado, já estava numa fase um pouco mais avançada, a gente não teve muita possibilidade de deslocar. Às vezes ele veio na posição que a cota está mais alta do terreno e não é favorável para a gente fazer a saída, ou o terreno cai para o fundo, a gente não tem muito como levar essa contribuição para frente naturalmente, precisa ter algum dispositivo para a gente conseguir recalcar essa água. Então, nesse caso que eu estava comentando, a gente não tinha essa flexibilidade de colocar em outra posição, acarretou que a gente falou, vamos tentar ligar na boca de lobo. Tinha uma boca de lobo na frente do empreendimento. Eu acho que os arquitetos que vão estar assistindo vão entender muito bem, o pessoal das incorporadoras, é que essa ligação da rede de pluvial com a rede de drenagem da prefeitura é muito onerosa. Vai ter uma série de aprovações, precisa contratar um projeto específico para fazer essa aprovação, e não é tanta certeza que ele vai ser aprovado, é uma brecha que tem numa lei para conseguir aprovar essa ligação. Então a gente sabe que isso é muito custoso.
E às vezes é só a gente receber essa proposta da locação numa etapa anterior que a gente já consegue mitigar isso. E até o problema que deu nesse empreendimento foi que a gente precisou ter um recalque de água pluvial de toda a água de chuva do prédio para a gente conseguir sair na sarjeta. Primeiro que a gente trabalha com uma vazão que eu sempre estou olhando para o passado. Então a gente sabe que o índice pluviométrico, por exemplo... Dá uma chuva acima da média, né? Da média histórica, por exemplo, o que vem acontecendo de maneira recorrente, bastante, né? Principalmente porque a gente está reduzindo bastante a área permeável da cidade. Sim. Então, uma consequência disso é ter uma chuva um pouco mais torrencial, mais forte. E a gente sempre se baseia no passado para dimensionar essa bomba. Então, a gente tenta ter dispositivos para evitar o alagamento do empreendimento, mas isso é sempre um risco. Fora que também, além disso, a gente precisa também trabalhar com um gerador para atender essa bomba. Porque como ela não está saindo naturalmente, se acabar a força, que é o que acontece bastante na cidade de São Paulo, durante um período de chuva, a gente vai precisar garantir que não vai alagar o empreendimento. Essa água, de algum jeito, vai sair. A gente, quando olha para esse ponto, né, de estar entrando de uma maneira mais cedo no projeto, né, com menos definições, eu acho que é muito ligado ao assunto que a gente tratou sobre a entrada de energia. Sempre numa etapa anterior a essas aprovações, quando instalações entram, a gente consegue otimizar muito, né, a importância de ter um parceiro de instalações presente na hora da concepção do produto. A gente consegue mitigar muitos erros, né? E você citou sobre quando a gente faz esse dimensionamento, a gente olha para uma média histórica. Entramos também numa seara muito perigosa de querer superdimensionar um sistema. E aí a gente está falando de superdimensionamento de bombas, superdimensionamento dos condutores, né? Então é um equilíbrio muito complexo, né? De imaginar algo totalmente fora de uma média histórica e como a gente resolve isso. Vai superdimensionar esperando algo que nunca ocorreu? Ou vai subdimensionar levando em consideração que nunca choveu daquela forma? Então é uma situação bem complexa, né? É bem complexo. Hoje a gente não tenta superdimensionar tudo que a gente faz, porque a gente tenta sempre, por algum motivo, sair por gravidade do empreendimento. Então, vou até citar, já teve vários projetos onde eu participei do input, onde a gente viu que o nível do terreno não estava tão legal. Então, eu olhando antes do projeto ser aprovado na prefeitura, a gente conseguiu conversar com a arquitetura, conversar com a terraplanagem, para a gente subir um pouquinho o nível do terreno e, com isso, garantir que todo escoamento vai por gravidade, chegando nesse reservatório, que não precisa ser um reservatório de recalque, ele é só um reservatório de escoamento mesmo na água de chuva. E com isso, você tem uma economia gigantesca no empreendimento, que é não precisar ter um recalque, ter um gerador exclusivo para isso. Legal. E olha como as instalações, ela precisa dessa análise integrada com todas as outras disciplinas, né? Então, seja arquitetura, seja a parte de estrutura, seja a parte de paisagismo, também é importante, porque ainda mais se o terreno, o loteamento já tiver com árvores plantadas, né? Tiver com árvores grandes, a gente não pode relocar esse tipo de situação. Então, de fato, é sempre um ponto que carece dessa atenção especial, né? Sim, até essa ponta de árvore é o ponto que pega para a prefeitura. O arquiteto precisa colocar as árvores que tem no empreendimento para a prefeitura, e se for aprovado ali, vai ter que ter aquela árvore naquele local. Então a gente precisa discutir isso muito bem antes, para a gente conseguir entender onde vai passar as instalações, porque a hidráulica não ir por gravidade é algo oneroso mesmo para o empreendimento, tanto para a parte hidráulica quanto para a parte elétrica, porque aí a gente precisa prever mais dispositivos para garantir que tudo funcione. Legal. E, Ruth, a gente tem feito um movimento, né? A Office tem feito um movimento como um todo de contribuir para esse amadurecimento do mercado, né? E quando eu digo amadurecimento do mercado, eu digo muito focado em quem participa da concepção do produto como um todo, né? Que são as arquitetas, os engenheiros, enfim, que coordenam e gerenciam as equipes aí multidisciplinares. E muitas das vezes esses reservatórios, a parte de entrada de energia, vem mal dimensionada, vem mal locada, não é por falta de
de capacidade, é por falta de informação, né? E é olhando para isso que a gente começou a trabalhar e começou a pensar numa ferramenta que seja útil para esse pessoal. E a gente está fazendo o desenvolvimento de uma planilha de pré-dimensionamento, né? Então, e você está participando ativamente desse processo. Eu queria ouvir de você um pouco melhor sobre essa planilha que a gente vai estar disponibilizando. Isso, essa planilha a gente está desenvolvendo ela, finalizando para disponibilizar para vocês. A gente vai colocar lá todos os dados do empreendimento. Lá você vai conseguir falar se o seu empreendimento é na cidade de São Paulo ou se ele é fora. Por que a gente diferencia o que é dentro da cidade de São Paulo e o que é fora do estado de São Paulo? Porque a gente tem a Lei Estadual das Piscininhas, que é a lei que rege todo o estado de São Paulo. Legal. Só que a Prefeitura Municipal de São Paulo ela tem leis específicas. Inclusive, outros municípios de São Paulo também possuem isso. Grande parte não tem, mas alguns possuem legislação específica. E aí, o que a gente fez? A gente colocou essa diferenciação, porque a gente sabe que um conceito que impacta bastante no dimensionamento é a questão da cota ambiental. Os arquitetos que aprovam bastante projeto lá na cidade de São Paulo vão entender muito bem, onde lá a gente consegue entender se tem área permeável suficiente, se a gente tem algum replantio de árvore ali dentro do local, tudo isso conta como uma pontuação para essa cota ambiental. E se eu atingir a pontuação mínima da cota ambiental, eu não preciso fazer uma compensação no meu reservatório de aproveitamento de escoamento, né? Já se eu não atinjo, eu consigo compensar isso trabalhando com um reservatório um pouco maior para que uma coisa equilibre a outra. Beleza, eu não estou atingindo, por exemplo, a área de permeabilidade que São Paulo está pedindo naquela região, eu vou então colocar um reservatório um pouquinho maior, porque eu estou trabalhando com a segurança e estou atendendo a legislação. A gente sabe que tudo isso são vários fatores que a gente tem que seguir para fazer esse dimensionamento, então a gente trabalhou com uma planilha que facilita isso, essa questão da cota ambiental. E aí, além disso, desse dimensionamento pela cota ambiental, a gente também está trabalhando pela Lei Estadual das Piscininhas, Legal. Que é um valor para o estado de São Paulo, no geral, como um todo. E aí, além disso, a gente sabe que a questão da locação, da geometria de como que vai ser esse reservatório, também é uma dificuldade. Será que eu consigo colocar um reservatório que vai ter 4 metros de profundidade? Onde vai estar o meu lençol freático? Impacta muito, Impacta muito em como que eu vou alocar aquilo aí no meu empreendimento. Então, a gente também está indicando isso. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma duela. É uma duela redonda? Vai ser uma duela quadrada? Como que eu estou pensando essa geometria? Eu consigo colocar possibilidades ali, quantidade de reservatório, e ele me diz, trabalhando com esse reservatório, você vai estar acima do lençol freático, abaixo do lençol freático, para a gente já conseguir pensar nessas soluções quando a gente está lá no começo. Às vezes a gente repensar, subir um nível é muito mais fácil lá na concepção, né? Do que realmente quando o projeto já está indo para executivo, liberado para obra, que é, infelizmente, quando às vezes chega essas informações para a gente no desenvolvimento do projeto. Até se, por exemplo, esse reservatório tiver necessidade de ficar alocado num subsolo e o cliente optar por um reservatório de concreto que vai ser moldado e concretado em loco, é importante também ter a clareza sobre a dimensão que isso vai ocupar, né? Porque com espaços menores, talvez são vagas contadas, ou são vagas para carros elétricos, por exemplo, que vai disponibilizar a mais, mas a depender do dimensionamento desse reservatório ele te impede, né? Entendi. Então a gente quis realmente facilitar, colocando lá, quero trabalhar desse jeito, quantidade de reservatório, ele já vai te dando um aviso de qual que seria a profundidade desse reservatório, como que ele vai se comportar, a dimensão mínima área que eu preciso deixar em planta para atender essa solicitação. Então é uma planilha bem legal que eu acho que vai ajudar bastante na concepção desse tipo de reservatório. Maravilha, Ruth. Gostaria de te agradecer por esse tempo. Acredito que é um assunto que, de fato, causa essa curiosidade em quem participa ativamente dessa coordenação multidisciplinar aí dos empreendimentos no estado de São Paulo, muito focado também na cidade de São Paulo. E se você gostou desse tipo de conteúdo, continue acompanhando a gente. A gente está finalizando essa planilha e vai estar disponibilizando esse material de maneira gratuita para vocês. E continue acompanhando toda essa série de disciplinas que a gente tem falado melhor, tem abrangido melhor os assuntos, que a ideia da Office é amadurecer o mercado nessa parte de instalações. Obrigado, Ruth.